Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Tema da nossa live, do nosso Cardio Nerd de hoje é CRISP-DM, processo para desenvolvimento de modelo. Hoje a gente vai falar da parte de preparação de dados. Vamos falar um pocão sobre preparação de dados. CRISP-DM. Mais um minuto aqui, ver se mais alguém vai entrar. Eu já começo. Eu já tinha falado na sexta-feira, né, sobre o CRISP-DM. Aí eu falei um overview geral do ciclo Data Driven, CRISP-DM como um todo. Eu falei dele como um todo. Eu falei de todas as caixinhas, são 6 etapas, né, que tem dentro dele. Começa com o entendimento do problema de negócio, que é o Business Understanding. Fundamental a etapa do Business Understanding, que é um entendimento de negócio. Fundamental, você vai começar um projeto em alguma empresa, ou se você quer ser consultor, você quer atuar como freelancer ou como um consultor aqui no mercado para as empresas, né? Você é um problem solver, um consultor de Big Data e Analytics, um consultor de engenharia de dados ou de ciência de dados. Uma das coisas que você tem que falar para quem vai te contratar, para a empresa contratante, você fala que você tem um framework, que você trabalha com processo. E qual processo você utiliza? Pode ser o que você gostar mais, mas eu recomendo muito que você fale do CRISP-DM. Então você pode chegar e falar, olha, eu quando vou resolver o problema na empresa, eu utilizo o processo framework CRISP-DM. E recomendo no cronograma que eu vou propor, a gente seguir o rito do CRISP-DM. A primeira reunião pós-kickoff do projeto vai ser o Business Understanding. Então reserva junto com o seu cliente, né? Seja você um funcionário, um colaborador CLT, seja você uma consultoria PJ, seja você dono da sua empresa. Primeira coisa que você vai fazer com quem está te contratando, né? Contratando o seu trabalho, o seu serviço, é o Business Understanding. Lógico, né? Pós-kickoff, após você mostrar o seu cronograma das entregas, você vai fazer um Business Understanding. No Business Understanding, você vai levantar todos os pontos que aquela empresa que está te contratando gostaria de resolver ao longo do tempo. Qual é a dor mais latente? Tem gente que reclama que eu falo a dor, mas realmente a empresa está com uma dor, ela quer resolver um problema. É igual quando você está com dor de dente, você quer ir no dentista logo para resolver aquele problema, não quer? As empresas também, elas estão às vezes sofrendo com perda de faturamento, ela quer vender mais, quer faturar mais, quer reduzir custo, então você vai resolver um problema para ela. Então no Business Understanding, você vai mapear os problemas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Depois dessa caixinha, entra a caixinha do entendimento dos dados. No entendimento dos dados, o ponto crucial é você falar do Small Data versus Big Data, que é o dado que você tem dentro de casa, o dado que a empresa já coleta, já está armazenado, se ele é suficiente para resolver o problema ou os problemas, ou se você precisa comprar dados novos ou fazer aquisições de dados novos no mercado, seja comprando de um birô, de um provedor de dados, ou construindo processos novos de ingestão, como web crawlers, web scraping, enfim, robozinhos que fazem captura. Alguma dessas talvez você tenha que utilizar para adquirir dados novos. Saindo do Data Understanding, então você fez o Business Understanding, depois você faz o Data Understanding, e agora você vai para o Data Preparation, que é o que? A preparação dos dados, Data Prep. Uma das fases mais críticas do CRISP-DM, uma das mais complexas. A mais importante, eu diria, que é o entendimento do negócio, porque sem entendimento de negócio, a cadeia de valor não acontece.
Porém, se você entendeu o negócio e não preparou os dados corretamente, você corre o risco de falhar de partida ou de falhar a médio e longo prazo. É uma casca de banana isso aí. Então é muito importante entender a preparação dos dados. Esse é o meu propósito no tema de hoje. O que é preparação de dados? Vamos lá. Preparação de dados ela tem dois caminhos. Ela tem um caminho com um chapéu de engenheiro de dados. Então ela tem um caminho na engenharia de dados, que é o momento no qual os indicadores preditivos são construídos, montando o que a gente chama de feature store, ou camada de indicadores preditivos, camada de variáveis explicativas. Então existe a necessidade, quando você fala em preparação dos dados, nesta preparação se ramificar em dois caminhos. O primeiro, que deve ser executado, isso é linear, tá? Você não pode fazer em paralelo as duas coisas. Primeiro, falou em preparação de dados, duas etapas. A primeira etapa é a preparação de dados com foco na engenharia de dados, onde você vai construir a sua prateleira de variáveis explicativas. Quem faz isso? O engenheiro de dados. Ele faz isso para quem? Para a empresa como um todo. Ele não pode fazer isso com o foco de resolver o problema específico, um problema específico. Ele faz isso por assunto, ele faz isso por assunto de dados, ou seja, a Feature Store para assuntos cadastrais, para Open Banking, para exames de sangue, para exames de ressonância, para sensores da esteira X, para motores, por aí vai. Então, o Feature Store, ou a prateleira de variáveis, ela tem que ser construída como a primeira etapa do Data Prep do CRISP-DM. Para quem está chegando aí, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje eu estou continuando o assunto do CRISP-DM, que eu havia iniciado na sexta-feira. Sexta-feira eu falei sobre os 6 pontos que tem dentro do ciclo Framework Processo CRISP-DM, um processo data-driven. Novo por aqui. Se você fosse indicar hoje na área de dados, começaria a estudar o quê? Qual o caminho? Boa pergunta. Se eu fosse indicar hoje na área de dados. Olha, a área de dados, ela se separa na área de ciência de dados e na área de engenharia de dados. Tá? A área de engenharia de dados é onde você tem mais afinidade com processos estruturados para tratamento de dados, cruzamento de tabelas, ingestão de dados, estrutura de armazenamento de dados, construção de data lake, construção de feature store, construção de dashboard, business intelligence. Essa é mais a parte de engenharia de dados. Mais programação de ETLs, que é extração, transformação e carga, muito pautado com SQL. Bom dia. Então, o engenheiro de dados, ele tem essa pauta mais sobre estruturação de formas de armazenar os dados para prover para a empresa. É um skill completamente diferente do cientista de dados, tá bom? O engenheiro basicamente vai estruturar processos para guardar o dado para a companhia, para a empresa, estruturar esse tipo de processo. Uma carreira super bem sucedida, faltam profissionais assim na área. Tá? Falta muita gente. Se você for por essa carreira, com certeza você vai se dar bem. Por onde começar? Fazendo um curso básico de SQL, fazendo o curso básico de Python, com foco em PySpark, e entendendo as estruturas de armazenamento de dados. Data Lake, Data Warehouse, Data Mart, Feature Store, prateleira de variáveis, Data Fabric. Entendendo esses termos, você já está ali muito apto a começar a trabalhar com isso. E eu não estou falando nada tipo da NASA. Isso aqui tem cursos gratuitos e tem cursos que são de baixo custo. No meu feed eu indico cursos para engenheiro de dados e cursos para cientista de dados. Dá uma olhada lá. Sempre tem 5 cursos para engenheiro de dados, 5 cursos para cientista de dados. Se você seguir aquele roteiro, você vai conseguir montar um portfólio e entrar no mercado. A carreira de cientista de dados também é super promissora, tanto um como o outro. Salários muito bons, possibilidade de você ter a sua própria empresa e não nem ter um teto salarial quanto a isso, deslanchar mesmo. Faltam profissionais na área, principalmente se você for na área jurídica, área médica, área da saúde, área da indústria. Faltam pessoas para trabalhar na área.
super recomendo você a atuar. Se você for optar por ciência de dados, você tem que ser uma pessoa que gosta mais de 2 pontos aí diferentes em relação ao engenheiro de dados. O cientista de dados, ele tem que ter um amor um pouquinho maior a cálculo, estatística e negócio. Ele está mais próximo do negócio. O cientista de dados que se destaca é o cientista de dados que ouve mais os problemas de negócio e usa estatística, matemática, cálculo para resolver o problema da empresa, tá? Então essa é a diferença básica dos dois. As duas carreiras são fantásticas e super complementares. Todos os dias eu deixo caixinha de pergunta, coloca lá qualquer dúvida que tiver ou também me manda no privado, que eu sempre respondo. Minha ideia é compartilhar o máximo que eu puder de conteúdo nessa área. Eu estou nessa área desde 2003. Então posso dizer que eu já ralei um pouquinho aí. Nem falava assim ciência de dados no Brasil, eu estava trabalhando com isso já. Bom, eu estava falando aqui do CRISP-DM, né? Os processos para colocar, para fazer funcionar um projeto de uma empresa, seja qual for, você precisa de um framework, de uma organização. E o framework que eu trago, que eu falo, que eu aplico e implemento, ele é chamado de CRISP-DM. CRISP-DM. Cross Industry Standard Process Data Mining. Essa é a sigla do CRISP-DM. Ele é um processo que olha para que você se torne data-driven, para que você possa tomar decisões orientadas a dados. E na sexta-feira eu falei sobre esse processo que é composto por 6 itens, ele forma um ciclo. Lá no meu feed tem post sobre o CRISP-DM, recomendo dar uma olhada lá. Muitos artigos, recomendo dar uma pesquisada sobre o tema, tanto para o engenheiro como para o cientista de dados. Isso aqui é válido para quem trabalha com Big Data Analytics. É importante você colocar isso no seu portfólio. Quando você vai atuar numa empresa, você fala, eu trabalho com framework. Qual framework? Com o CRISP-DM. Claro, você pode utilizar outros. Eu estou te recomendando esse porque eu implemento e funciona. Tem outros, mas esse é muito bom. E hoje, passamos na sexta-feira por todas as caixinhas. Eu falei sobre a Business Understanding, que é a primeira e mais importante, que é onde gera o valor do negócio. A segunda, que é o entendimento dos dados. E a terceira, que é a preparação dos dados, que é onde estamos aqui agora, nesse momento. Aquela frase, né? Quem é você? Eu sou, aqui, agora, este momento. Ou seja, se você está me assistindo aqui, esteja presente de verdade, aproveite o seu tempo e assimile este conhecimento que me ajudou muito e me ajuda muito. Então, o que eu falo? Dentro da caixinha de preparação dos dados, existem 2 etapas. A primeira etapa, a etapa de preparar o dado do ponto de vista da engenharia de dados. Ou seja, eu tenho muitas tabelas esparsas, espalhadas, dispersas dentro de sistemas, mainframes, arquivos de Excel, PDF de advogado em algum lugar, exame médico, laudo médico, portal de transparência, portais governamentais. É muita informação espalhada. Então, no Data Preparation, Data Prep, preparação de dados, nessa caixinha, uma das etapas é o papel fundamental do engenheiro de dados, que é coletar todas essas informações e criar um ambiente de dados organizados, dados com governança. Esse é um ativo, um dos ativos principais hoje das empresas. Não é à toa que falam que é o novo petróleo. Mas para ser novo petróleo, o petróleo precisa ser refinado. E o que eu estou falando é que você é a refinaria. Não adianta nada ter petróleo se não for refinado, certo? Então, isso que eu estou falando é refinar o petróleo. O dado está nos sistemas. Refinar significa capturar esses dados, armazenar esses dados e criar uma camada de indicadores para esses dados, para que eles possam ser fonte de resposta para as perguntas de negócio. Quais perguntas? Assuntos diversos. Um médico pode querer ajuda para laudar, um advogado pode querer ajuda para entender valor de causa, probabilidade de ganho de causa, se tem influência o comportamento do juiz ao longo do dia numa determinada vara de uma região. Um banco pode estar com problema de fraude, uma seguradora, eu já falei de muitos problemas. Os dados respondem a esses problemas e resolvem. Sempre pensando, aumentar faturamento, reduzir custo, melhorar a qualidade de vida. Se você está fazendo algo que não está nesses 3 itens, tem que rever. Tem que repensar, tem que inserir o que você está fazendo dentro desses 3 itens. Bom, então falei a primeira parte da preparação dos dados. Capturar esses dados e armazenar em alguma estrutura. Eu fiz um post sobre Data Lake.
e sobre prateleira de variáveis. Só com essas duas estruturas, você já deveria se dar muito bem no mercado. Coloquei lá, gratuitamente, para você entender. Olha, o que tem que ter no Data Lake? Basicamente está ali no post. O que tem que ter numa prateleira de variáveis? Está ali. Já te dá um norte para o que você poderia fazer. Já responde essa pergunta de primeira camada de preparação de dados. Aí vem a segunda camada. A segunda camada de preparação de dados é o papel, é o chapéu do cientista de dados. O cientista de dados, quando ele consome as informações que foram preparadas ali por um engenheiro de dados, ele consome essas informações para resolver a pergunta de negócio que foi feita na primeira etapa do framework CRISP-DM. Então, lá na primeira etapa, você não fez o Business Understanding, você fez as perguntas, você sentou com os stakeholders, sentou com o C-level da empresa, discutiu o caminho futuro, médio e longo prazo. E ali surgiram as perguntas, que surgiu um roadmap. O cientista de dados vai olhar essas perguntas e vai responder baseado nesses dados, porque agora a sua empresa é data-driven, ela toma decisão baseada em dados. Então o que o cientista de dados vai fazer? Usar algum algoritmo. Algoritmos, no final do dia, são equações matemáticas. Você pode pensar na equação matemática mais simples que existe no planeta Terra, que é uma regra de 3. Uma regrinha de 3. Uma regra de 3. Você consegue fazer regra de 3 com caracteres? Se eu colocar aqui, ó, Bruno, Cristiano e Felipe. Dá para fazer regra de 3 com 3 nomes? Não, não dá. Dá para fazer regra de 3 com nome de profissão? Engenheiro, cientista, médico, secretário, enfim. Dá para fazer? Não. Então, o que significa isso? Significa que eu preciso tratar os dados para que todos sejam números. Para que sejam números, para que eu possa utilizar equações matemáticas para trabalhar com esses números. Afinal de contas, nenhuma equação matemática compreende texto. Eu tenho que traduzir o texto para algum número de alguma forma. Então, a primeira coisa que a preparação dos dados faz é olhar para todo o seu dado guardado, entender esses dados como números, para que como números eu possa aplicar equações. E as equações são as ferramentas que eu vou utilizar para responder as perguntas que eu fiz. Então vamos lá. Primeira coisa que acontece, variáveis que são strings, que são textuais, categóricas, profissão, CEP, UF, né, estado que você mora, aparece lá SP, MG, RJ, por aí vai, todos os estados do Brasil, o bairro que você mora. Muitos textos podem aparecer, né? Na sua profissão vai aparecer um monte de descrição, enfim, pode aparecer muito texto. Setor que você trabalha, até faixa salarial, às vezes não está o valor do salário, está a faixa salarial. Muitas vezes eu já recebi uma tabela de dados e na tabela de dados vem ali a faixa salarial, não vem escrito, sei lá, R$1.000, R$1.500, R$10.000, R$20.000, não vem assim. Vem uma faixa, de até. Isso quando não vem com símbolos ali no meio, o que dificulta mais ainda. Então, de novo, imagina, você recebe uma tabela dentro da preparação, textos, valores, caracteres estranhos, textos que às vezes não fazem sentido, muita coisa pode vir num campo textual. Como que você vai aplicar uma equação matemática sobre um campo de texto? E todos os algoritmos vão aplicar alguma equação matemática, alguma coisa vai ser feita. Como eu falei, a coisa mais simples que pode existir é uma regra de 3 e os processos estatísticos e de cálculo complexos, imaginam que são bem mais complicados que isso. Até algoritmos simples vão aplicar uma distância euclidiana, enfim, processos de derivadas integrais, para quem lembra aí do cálculo, quem é da área de exatas. Como que você vai calcular uma derivada para tentar reduzir o erro de um algoritmo? Aplica um processo numérico de derivações integrativas, ali, iterativas. Como é que se aplica um processo desse numa string? Não dá. Por isso existe a parte da preparação de dados. Aí vem um outro ponto. Tudo bem, tem string, eu tenho que lidar com isso, tenho que tratar essa string, o que eu faço? Vamos guardar lá, que a gente vai ver daqui a pouco. Outro problema que pode acontecer, veio faltando esse dado, sequer veio o valor ali. Quando vem um valor faltante, é chamado de
missing, ou valor nulo. Então imagina que veio ali um campo sem preenchimento. O que você faz com isso? Então era lá a idade, 15, 20, 30, 40, 55, 60 anos, nulo. Como que eu vou fazer conta com valor nulo? Não dá para fazer conta com valor nulo. Você tem que saber, tem que tratar o que você faz com isso. Outro problema. Imagina que um dos seus campos, ele seja um valor, por exemplo, da idade. E a idade, normalmente, vamos falar de a média, você vai trabalhar com valores entre, vamos pensar, 18, você descartou menor de idade, 18 a 100 anos. O maior valor do seu dado é o número 100. Numa outra coluna, você pode ter ali investimento. Você imagina, investimento. O que acontece? Em uma das colunas, o maior valor é 100. No outro, pode ser que o maior valor seja bilhões. Como eu falei, equações matemáticas serão aplicadas sobre esses dados. Se for uma distância euclidiana, por exemplo, numa das etapas de algum algoritmo, você vai ter ali uma diferença quadrática. Você imagina você pegar 100 e fazer isso menos 1 bilhão. Os dois ao quadrado. Não tem como fazer uma conta dessa. 1 bilhão ao quadrado e 100 ao quadrado é uma ordem de grandeza muito diferente. Isso pode ser pior ainda. Pode ser que em vez da idade, que o valor máximo era 100, isso aqui já era uma razão de alguma coisa. Imagina que pudesse ser razão, sei lá, é uma indústria, tem uma razão entre resistência de armadura e indutância de alguma coisa, de um motor. Esse número é 0,01. E do outro lado é um número de milhões de algum outro sensor. Não tem como fazer isso, uma coisa dessa ao quadrado menos a outra. Em muitos processos dentro da ciência de dados, terão termos quadráticos, subtrações e outras equações que serão aplicadas. Então já é um problema, por quê? Esse número pequeno, ele pode ser uma informação valiosíssima. Quer ver uma informação valiosa e que é uma razão? Endividamento. O endividamento das pessoas é uma razão. Ele é um número pequeno. E um investimento é outro, só que um número grande. Se você colocar esses dois números numa mesma tabela, são duas informações valiosas. Porém, uma vai anular a outra. E os dois em conjunto, que poderiam somar poder preditivo para o seu modelo, poder discriminatório ou poder de análise, seja lá a pergunta que você está respondendo, você vai perder poder. Porque uma dessas variáveis tem ordem de grandeza muito diferente da outra. Então, na preparação de dados, o cientista de dados, ele tem que olhar para tudo isso. Então, ele vai olhar se aquelas informações que estão ali, elas estão adequadas do ponto de vista dos algoritmos que você vai utilizar para responder as perguntas. Eu tenho que preparar esses dados, tratar esses dados, para que eu possa testar o máximo de algoritmos possível para responder a minha pergunta. Então eu quero preparar esse dado para que eu possa testar, por exemplo, uma regressão. Eu quero, se eu estiver resolvendo um problema, depois eu vou entrar na caixinha de modelagem, provavelmente amanhã eu vou entrar na caixinha de modelagem, e aí eu vou falar dos algoritmos. Hoje eu estou falando da preparação dos dados para os algoritmos. E a preparação de dados para alguns algoritmos específicos, ela tem um cuidado adicional. Por exemplo, se você vai resolver um problema e vai utilizar uma técnica chamada regressão logística e você está trabalhando com um segmento financeiro, você não pode tratar os dados da mesma forma como você trataria para um random forest. Simplesmente não pode. Porque se for uma instituição séria que está te contratando, não vai passar no processo. Simples assim, não vai. Eu trabalhei dentro de um banco grande. Eu fazia análise de quem a gente comprava modelo. Quando a gente contratava uma consultoria que não aplicava a preparação dos dados adequadas para que se espera numa instituição como aquela, lembra, então na análise de negócio tem que saber, olha só a cadeia. A gente simplesmente não aceitava. Então você tem uma forma específica de preparar o dado para aquele segmento específico. Então quando eu falo em data prep, você tem que ser muito abrangente. Você tem que permitir, obviamente, né, dado as perguntas de negócio que você fez, permitir que o seu data prep possa ser aplicado a maior gama de algoritmos possível. Então, se você estiver trabalhando com problemas de classificação, que seja capaz de atender desde um naive Bayes até um ensemble, até um gradient boosting combinado com random forest, mas que no meio do caminho
possa passar por uma regressão logística, por uma árvore de classificação, que possa passar por todos eles, para que a pessoa que está contratando tenha o poder de escolha. Amanhã a gente vai falar dos algoritmos. Tá? Hoje, o seu dado tem que estar preparado para que esses algoritmos possam executar, ou serem otimizados e serem implementados, possam ir para a produção. Essa é a parte mais importante. Bom, quais são os caminhos, né? Existem milhares, tá? Milhares de caminhos para fazer a preparação dos dados. Eu vou falar alguns muito importantes, que são cascas de banana que a gente vai se deparar. Se você está trabalhando com dados, provavelmente você já se deparou ou você vai se deparar. Eu não vou falar dos casos raros, vou falar vamos pensar num 80-20, vamos falar dos 80. O que vai acontecer nesses 80? Terão valores nulos, você vai ter que ver o que você coloca de informação no lugar daquele valor nulo. Ponto importantíssimo sobre o valor nulo. Muitos algoritmos, principalmente de fontes não open source, por exemplo, SAS Data, o SAS Data Miner, não sei se vocês já utilizaram ele, o SAS Data Miner, ele tem essa questão. Algoritmos implementados dentro do SAS Guide tem isso. Alguns pacotes open source também tem. O que eles fazem? Quando chega um valor nulo, muitas vezes a gente está acostumado, se a gente, por exemplo, quem está muito, no bom sentido até, muito viciado em scikit-learn, por exemplo, a pessoa só trabalhou com scikit-learn, nunca viu um outro software na vida, está acostumado a obter um erro. Chegou ali um valor nulo numa variável, ele vai te dar um erro, e falar, não posso trabalhar com não ou com alguma coisa assim, ele vai te dar um erro. Receber um erro é maravilhoso, porque teve um erro, teve uma parada. Você foi avisado e a programação não continuou. Só que muitos softwares que estão dentro de bancos grandes, seguradoras grandes, varejistas grandes, eles não dão erro. Eles te dão um warning, um aviso de alerta, numa entrelinha de log, e o software segue a vida. E nesse warning ele te fala assim, eu joguei a linha com valor nulo fora. Olha o perigo. Ponto importante, que eu não sei se todo mundo para fazer essa relação. Quando você vai treinar um algoritmo estatístico, existem ali processos matriciais. Lembra de quando você estava no colegial? Não precisa nem ser algo avançado, de álgebra linear, geometria analítica, não. Lembra das matrizes? Existem processos de inversão de matriz. Boa parte dos algoritmos, em algum momento, eles utilizam inversão matricial. Porém, um dos problemas de fazer uma inversão matricial são as singularidades. O que é uma singularidade numa tabela de dados? Se você tiver uma tabela, resolvendo você fez o seu data prep e vai treinar um modelo. Se você tiver uma tabela que tem mais colunas do que linhas, ou está quase empatado a quantidade de colunas por linhas, provavelmente você vai cair num cenário no qual os algoritmos tenham problemas para fazer as inversões matriciais. E as condições de contorno que ele vai usar para fazer isso prejudicam a convergência dele, levando o seu problema resolvido ao underfitting. Aí o que acontece? Seu modelo não fica bem treinado. Todo mundo fala de overfitting. Overfitting tudo bem, ele é meio que óbvio, mas ninguém fala muito do underfitting, ele não ficou bem treinado. Você poderia gerar mais valor, ou você como uma consultoria que entrou numa empresa para desafiar um modelo vigente e não conseguiu bater o modelo do cara. Aí você não é contratado. Poxa, perdeu uma oportunidade porque você não sabia uma regrinha básica. E a regra básica é você ter volume de linhas coerente com volume de variáveis. Então no data prep você já pega isso. No data prep você já olha para isso e você analisa. Vamos ver a quantidade de variáveis explicativas que eu estou gerando aqui na minha preparação versus a quantidade de linhas que essa tabela tem. Se não tiver pelo menos umas 50 linhas para cada uma das variáveis, esquece. Provavelmente você vai ter um problema. Não vai ser o melhor modelo. Algum problema de otimização e de ajuste vai acontecer. Não vale a pena seguir assim. Vale a pena olhar direito para esse dado, reduzir o escopo das variáveis. E aí vai ter outro assunto, que é a redução de dimensão. Vai ser a parte 2 da nossa live, que senão ela fica muito extensa, né? Já estamos com 37 minutos aqui. Então, estou falando aqui de como tratar o dado para os algoritmos. E o ponto de atenção é, a quantidade de linhas da sua tabela tem que ser sempre maior do que a quantidade de colunas.
que agora com o mundo massivo dos dados, eu particularmente tenho trabalhado com modelos estatísticos e eu estou trabalhando com 20 mil, 30 mil, chegou ao ponto da gente ter 80 mil variáveis explicativas, 80 mil colunas. Então não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas pensa, tenta fazer uma relação com o Excel. Imagina um Excel com 80 mil colunas e milhões de linhas na tabela. A gente está caminhando para esse cenário. Esse é o tipo de problema que hoje eu estou resolvendo no mercado. Então isso vai ser cada vez mais comum. Não vai ser mais uma tabelinha com 500 variáveis explicativas. Agora são 30 mil, 20 mil, 50 mil. Por isso, vai começar a acontecer cada vez mais esses problemas de singularidades matriciais, falta de convergência do algoritmo. E daqui a um pouco vocês vão ver começar, muita gente em vez de falar de overfitting, começar a falar de underfitting. O overfitting já é meio que óbvio. O problema é quando você não tem um bom ajuste antes do seu algoritmo. Ele não tem um ajuste perfeito, você não conseguiu tirar todo o desempenho dele. E eu estava falando do missing. Então, o que foi gerado naquele warning? Ele gerou o quê? Olha, essa linha foi jogada fora. Qual que é o perigo disso? Se você tiver um dado que a diagonal tem muito missing nas variáveis, imagina que é uma matriz a sua tabela. Então, se você tiver uma diagonal com muitos valores nulos, e esse algoritmo jogar fora esses valores nulos, a sua tabela vai reduzir muito de volume de linhas, mantendo a quantidade de colunas. Isso vai te levar a ter um problema de singularidade matricial. As inversões das matrizes serão prejudicadas. Isso é muito ruim para quase todos os algoritmos. É ruim. Então, ficar atento ao que está acontecendo com os missings. Então, se veio um valor nulo, olha o que aquele algoritmo está fazendo com isso. Não só olha como seja um protagonista, né? Seja um cara que vai atuar nesse valor nulo. Não deixa que esse valor nulo seja tratado pelo algoritmo. Trate você. Como que você pode tratar o valor nulo? Diversas formas. A forma mais simples que existe, a tosca, é jogar a linha fora. Não recomendado. A segunda forma mais simples que existe é trocar o valor nulo por uma constante. Qual é essa constante que deveria ser colocada no lugar do nulo? Várias. Podem ser várias. Qual que é a mais adequada? A resposta sempre é não sei. Precisamos testar. Vamos fazer um teste. Pode ser que a constante adequada seja a média. Que média? Olha, aquela coluna não tem valores preenchidos e alguns valores nulos. Podemos trocar o valor nulo pelo valor médio dos preenchidos. É uma técnica. Eu posso pegar uma constante da minha cabeça. Eu quero colocar lá o valor 10. Eu botei o valor 10 lá. Cabe a você escolher. Ponto mais importante não é o valor que você vai colocar lá. Dois pontos importantes aqui. E a forma complexa, desculpa, esqueci de falar. A forma mais complicada de preencher é utilizando outro modelo. Você pode utilizar os valores preenchidos como alvo e o resto da sua tabela para que explique os valores que estão faltando. Ou seja, isso é chamado de imputação por modelo. Então você pode trocar esse valor nulo através de um outro modelo estatístico. Eu recomendo fazer isso, eu já não faço isso jamais. Por quê? Porque traz mais complexidade ainda num mundo que já está sofrendo para implantar um modelo simples. Trazer uma implantação mais complexa não vai ser uma coisa benéfica, dado que existe a forma mais simplista, que é a média. Então comece do mais básico. Como é que é? Menos é mais. Essa frase se aplica muito na modelagem. Menos é mais. Então começa do básico, às vezes o básico resolve muito bem o seu problema. Troque por uma constante. O primeiro teste que eu faço sempre é pela média. E geralmente resolve. Mas o mais importante não é a troca que você fez pela média. E sim, lembrar que esse valor médio que você trocou dessa coluna, dessa variável explicativa que tinha um valor nulo ali, que tinha um missing, o mais importante é você guardar o descritivo dessa variável de treinamento, dessa tabela de treinamento. Por quê? Quando você implantar esse modelo, imagina que você implantou e ele vai ser chamado de forma online dentro de uma API. Imagina que o missing que você trocou era da variável idade, e você trocou pela média da idade. No tempo de treinamento do modelo, a média da idade era de 27 anos. Tudo bem, no treinamento você sabia. Para calcular a média, você precisa de múltiplas linhas. Imagina que a sua amostra de modelagem tinha 500 mil linhas. Então você calculou média para 500 mil linhas. Beleza. E deu 27,5. Colocou lá 27,5. Quando chegar o seu modelo online, sofrendo uma requisição,
e a variável idade chegar com um valor nulo, como que você vai obter a média? Se chegou só um valor nulo. Boa parte dos projetos, acreditem ou não, pasmem ou não, capotam nesse ponto. Por quê? Nem todo cientista de dados tem a maturidade no sentido de experiência profissional e vivência para saber que na hora que esse modelo for chamado de forma online dentro de uma API, o dado vai chegar bruto. Tá? Ele vai chegar bruto. Opa! Legal, uma aula sobre esse tema, massa. O dado vai chegar bruto na API e quando ele chegar bruto na API, você precisa resgatar o valor da média daquele campo para aplicar o data prep a este dado. E onde que ficou o dado, a média dessa variável? Isso é chamado de artefato do modelo. Eu vou falar sobre os artefatos quando a gente chegar na caixinha de implantação. Mas agora o que você precisa saber? Que todo tratamento que você aplicar ao dado, você precisa guardar uma evidência dentro de uma tabela, dentro de um sistema, dentro de algum lugar. Por quê? Porque quando ele for implantado, por exemplo, numa chamada online, não vai vir completo, vai vir faltando os valores ali e você tem que aplicar o data prep que você fez em tempo de treinamento. E aí você tem que ter guardado isso da forma correta. Então, cadê o valor médio daquela variável? E não só daquela, imagina que tem 200 variáveis em produção. Você calculou missing para 200 variáveis. Cadê a média de cada uma delas ou a constante que você usou naquele momento? Se você trabalhava num banco, o banco muitas vezes não aceita o valor médio. Ele pede que no lugar do missing você coloque a bad rate, que é a taxa de pessoas que tiveram default num produto bancário. É uma análise diferente, é uma vivência diferente de quem trabalhou no segmento financeiro. Então não é a média que você coloca ali, mas seja lá o valor constante que você pôs ali, você precisa guardar esse valor em algum lugar, porque senão vai capotar depois, seja numa implantação batch, numa implantação online. Então só para recapitular, hoje a gente falou da caixinha da preparação dos dados. Dentro da caixinha de preparação, a gente sabe que tem uma parte que é do engenheiro de dados, que cria para a empresa o feature store, a camada de indicador preditivo. Daí entra o cientista de dados, que vai aplicar a preparação estatística desses dados, que vai fazer uma análise dos valores nulos, que vai fazer uma análise de domínios, se os domínios têm ordem de grandezas diferentes, e o que ele faz com as variáveis que são textuais, strings, categóricas. Hoje eu só falei sobre análise de missing, que a gente pode tratar trocando por média, colocar uma constante qualquer que a gente queira, mas que o mais importante não é o valor que a gente coloca, mas sim onde a gente vai guardar o valor que a gente colocou no tempo do treinamento, para que em produção a gente possa resgatar esse valor e o processo não capote. E lembrando, para que você não jogue fora a linha inteira por conta de um valor nulo, por conta das singularidades matriciais que vão prejudicar o treinamento dos algoritmos que vão acontecer no passo pós data prep. Qual que é a minha ideia? Esse é um tema longo. Hoje eu falei somente sobre análise do missing, tecnicamente falando. Amanhã eu vou continuar dentro da caixinha de data prep e vou falar sobre as padronizações e normalizações. E vou tentar chegar também no tratamento das variáveis strings, textuais. Depois disso, eu vou falar sobre os processos de seleção de variáveis e aí a gente entra nos algoritmos, tá bom? Para a gente varrer o CRISP-DM inteiro. E galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda nas caixinhas, que aí eu vou colocando, eu vou trazendo os pontos aqui. Tem muito assunto, né? Esse é um tema muito extenso. Eu vou falando aqui e a gente vai incrementando lá nas dúvidas. Tá bom? É isso aí, só alegria, 46 minutos. A gente passa, o tempo passa rápido falando desse assunto gostoso aqui, que é a modelagem Big Data Analytics. Bom dia para vocês. Estudem aí o tema, que essa carreira é promissora demais. Quem já está na área deve ter percebido. Para quem não está ainda, gente, 400 mil vagas vão ser necessárias, demandadas aí esse ano, próximo ano. Esse negócio só cresce, seja para o engenheiro de dados, seja para o cientista de dados, para o cara que vai fazer infraestrutura disso tudo, principalmente cloud computing. Entra, se você tem um amigo, incentiva o cara a entrar nessa área. Se você tem um filho, se você tem uma esposa, um marido, incentiva essa pessoa a entrar na área, se a pessoa tem essa vontade. É promissor demais. Bom dia para todo mundo, tamo junto, só alegria, até amanhã. Falou galera, valeu pela presença aí.